Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, o solzinho já tá despontando, dá um pouco mais de ânimo para levantar, né? Embora que o sol não tá esquentando dentro de casa, pelo menos a minha casa é gelada, de vocês eu não sei. Então hoje nós vamos dar continuidade em geografia, que nós estamos aprendendo sobre o relevo e a altitude, né? As formas de relevo no Brasil, né? Que é planalto, depressão e planície. E hoje nós vamos entrar no Brincando com Cartografia, página 11. Vamos à leitura. Agora que Marina e os amigos já sabiam a diferença entre planaltos, planícies e depressões, estavam curiosos para saber qual dessas formas da superfície terrestre há na unidade federativa onde vivem. A professora Elaine sugeriu que consultassem um atlas, um mapa do relevo brasileiro. Veja, olha o mapa de relevo. A linha do Equador, Trópico de Capricórnio, aí tem aqui a legenda, planície, planalto e depressão. Vamos lá, no estado de São Paulo. Qual que é o relevo? Qual que é a forma predominante do relevo? Tá, onde você está colorido, é mais fácil. Vamos lá. Com base na observação do mapa do relevo brasileiro, responda ao que se pede a seguir. Na unidade federativa onde você mora, quais formas de relevo estão presentes? Aí vocês vão olhar de acordo com a legenda e escrever. B. Identifique o relevo predominante no território brasileiro. Aí já não é na unidade federativa que nós moramos, no território geral. Quais o relevo predominante? O que é predominante? Que está presente na maior parte. C. Com base na observação do esquema da página 7, cite a forma do relevo na qual é possível encontrar as maiores altitudes, nos planaltos, nas planícies ou nas depressões. Então, aqui na página 7, as formas de relevo, tá? Qual delas que é possível encontrar maiores altitudes? Ok? Também muito fácil. 2. Para que os alunos pudessem exercitar tudo o que aprenderam, a professora Elaine propôs a criação de uma maquete representando as formas de relevo brasileiro. Que tal você e seus colegas fazerem também? Em grupo, elaborem uma maquete usando massa de modelar para representar os planaltos, planícies e depressões. O que é uma maquete? É a representação tridimensional de um objeto, de um espaço, etc., em tamanho reduzido. Enquanto Ita fazia a maquete com o grupo, comentou com os amigos que as formas de relevo, assim como outros elementos, são responsáveis pelo tipo de vegetação em um determinado lugar. Ao dizer isso, lembrou-se do início da história do Brasil, quando aqui havia muito pau-brasil na costa litorânea. Aqui, essa maquete do relevo brasileiro, a Pro vai estar passando para vocês fazerem, depois eu falo sobre ela. Integrando com história. Em história, você está estudando os principais grupos étnicos que ajudaram a formar a população brasileira, né? Nós vimos os indígenas, aí entramos nos europeus ontem, né? Entre esses grupos estão os indígenas e os europeus, sendo os portugueses os primeiros deles a terem chegado nas terras do Brasil. Nessas terras, tiveram contato com os índios e passaram a explorar o pau-brasil para a obtenção de matéria-prima. Essa árvore poderia ser encontrada na época em toda a extensão da costa litorânea brasileira. A forma de relevo predominante nessa área favoreceu o crescimento desse tipo de vegetal, como também a sua extração em benefício dos interesses portugueses. Sabendo-se que o pau-brasil era encontrado nas regiões litorâneas, qual ou quais formas de relevos ali predominam?
Se necessário, consulte o mapa do relevo da página 11. Então, vocês podem olhar aqui e vai dizer aqui, né, quais formas de relevo predominam ou qual predomina. Porque aqui está dizendo que o pau-brasil ele era encontrado nas regiões o quê? Litorâneas. Meu povo, com a chegada dos portugueses ao Brasil, acabou sendo explorado como mão de obra, né? Os indígenas acabaram sendo explorados como mão de obra. O interesse dos portugueses pelas riquezas de nossas terras fez com que os indígenas fossem explorados como mão de obra. Aprendendo o valor das coisas. Dicas para o consumo consciente no supermercado. Terminada a aula, a mãe de Anita foi buscá-la na escola. No caminho de volta para casa, a dona Ângela resolveu passar no supermercado, pois queria comprar alguns ingredientes para fazer um bolo para as crianças. Ela tem o hábito de adotar algumas atitudes para assegurar que poderá consumir mais com a mesma quantidade de recursos financeiros. Conheça quais são essas atitudes. 1. Fazer uma lista de compras com os preços médios que costuma pagar pelos produtos. 2. Nunca fazer compra com fome, né? Quando nós estamos com fome, quanto mais variedades de produto nós vermos na frente, alimentos, nós vamos querer, né? Por isso a dica é não fazer compra com fome. 3. Comparar preços de produtos de marcas concorrentes. 4. Comprar produtos da estação, pois costumam ter melhor qualidade e menor preço. 5. Optar por produtos em promoção. 6. Ao comprar produtos, optar por aqueles que são ecologicamente corretos, ou seja, que causam o mínimo impacto sobre o meio ambiente. 7. Observar a data de vencimento dos produtos perecíveis, pois, embora costumem estar mais baratos, podem não ser aproveitados a tempo. Muitos mercados acabam colocando a promoção um dia faltando para validade ou até no mesmo dia. Eu já peguei mercados que entra lá, tá em promoção, tá vencendo naquele dia, e já peguei mercados também que ficou a promoção e o produto já havia sido vencido. Tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. E 8, ao passar pelo caixa do supermercado, acompanhar o registro dos produtos. Com essas atitudes, Dona Ângela consegue economizar um bom dinheiro, além de contribuir para o consumo sustentável. Agora é com você. Sua família também tem hábitos que estimulam a economia na hora de fazer compra? Em casa, converse com seus familiares a respeito e depois, com uma caneta, marca-texto ou lápis de cor, grife no quadro de dicas acima somente as atitudes que vocês, no caso a sua família, adotam na hora de fazer compras no supermercado. Ok? Então, conversa com a mamãe e com o papai, né? E passa com marca-texto aí as atitudes que vocês costumam ter ao fazer compras. Aí nós vamos entrar no exercitando. Na aula de geografia, os alunos aprenderam sobre as diferentes altitudes. Assinale com um X a alternativa que explica o que é altitude. Altitude é uma forma de relevo muito comum no Brasil. A altitude são as áreas mais altas do relevo, como os planaltos. A altitude é a distância vertical entre um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Faça um X na resposta correta. 2. Observe o esquema a seguir, depois faça o que se pede. Olha lá, metros, 0, 200, 400, 600, 800, 1000. Aí nós temos o ponto A, B, C e o D. A. Qual é a altitude aproximada dos pontos A, B e C? Qual que é a altitude aproximada? Do ponto A, do ponto B e do ponto C. Marca cada uma delas. B. Qual desses pontos de altitude está no nível do mar? Qual que é o ponto que está no nível do mar?
C. Qual é a diferença de altitude entre os pontos B e C? Qual que é a diferença de altitude entre os pontos B e C? Continha de matemática. D. Qual dos 3 pontos está situado em uma área de planície? Qual dos 3 pontos está situado em uma área de planície? E E. No esquema, acrescente o ponto D a uma altitude de 100 metros. No esquema, acrescente o ponto D a uma altitude de 100 metros, ok? Aí vocês vão fazer aí na tabelinha, ok? 3. Anitta entendeu o que é altitude, mas ainda não conseguiu compreender o significado de altura. Escreva uma breve explicação para ajudá-la a entender o que é a altura do relevo, ok? Então, com as palavras de vocês. 4. Com base no que você estudou sobre as formas de relevo do Brasil, escreva as características de cada uma delas nos quadros abaixo. Planície, planalto e depressão. E 5. Ita gosta muito de discussões a respeito da natureza. Ficou empolgado com tudo que aprendeu sobre o relevo. Quando chegou em casa, resolveu fazer um desenho representando as 3 formas de relevo brasileiro: planalto, planície e depressão. Faça como Ita, elabore um desenho representando o relevo brasileiro. Olha aqui, eu quero o desenho feito, tá? Não vem falar, já tô vendo em áudio, eu já tô anotando os nomes. Pro, não deu para fazer, essa eu não fiz, ó, não deu para fazer, tá? Vocês têm que parar com essa mania. Vocês têm que ter responsabilidade de fazer toda a lição. Não entendeu? É uma coisa, coloca da forma que você entendeu. Aí a Pro vai estar explicando no Google Meet e você corrige. Agora, deixar de fazer, não. Eu não quero vocês falando no Google Meet que não fez. Eu estou anotando como eu prometi para vocês. Eu já tenho, todo dia eu tô anotando, eu já tenho vários nomes anotados. Tá bom, meus amores? Então, façam o desenho. Aí, hoje, para terminar essa parte, nós vamos só essas páginas. Nossa, Pro, que poucas páginas. Realmente, vai ter dia, não quero misturar os assuntos. Então, vai ter dias que vai ter menos e vai ter dias que vai ter um pouquinho mais, tá? Porque nós temos que concluir os assuntos. Agora, na página 12, essa atividade da maquete que representa as formas do relevo brasileiro, tá? Então, essa atividade aqui vai ser feita. Eu quero essa maquete, só tem um pouquinho de coisa para fazer. Então, eu quero vocês fazendo essa maquete, tá? E vocês vai valer nota, tá? E vocês vão mostrar, tirar foto. Não, foto não. Vocês vão fazer a maquete e vocês vão gravar um pequeno vídeo falando sobre os relevos, planície, planalto e depressão, explicando na maquete. É difícil. Não, não é difícil. Vocês têm um modelinho na página 7, vai pro Google, consulta modelo de maquete dos relevos brasileiros, né? Aí aqui tá falando em grupo, como nós estamos em casa, vai fazer individual. Está dizendo massinha de modelar. Eu vou deixar livre, o material livre, tá? Vocês podem usar material livre, pode reciclar, tá? E eu quero uma maquete bem feitinha, tá? Então, a Pro vai colocar no grupo e no Acadesc. Essa maquete eu vou querer, deixa eu ver aqui a data, hoje nós estamos no dia 27, para o dia 3 de setembro. Não é para o dia 4, não é para o dia 5. Eu estou dando uma semana para fazer, tá? Então, é para o dia 3 de setembro, tá bom? Eu vou estar mandando no grupo, explicadinho certinho, do jeito que a Pro quer que faz e passando as orientações, tá bom? Então, hoje
é só essas formas, é só essas páginas, porque eu quis acabar com o capítulo 1, que fala o relevo do Brasil. Aí na próxima aula nós vamos entrar para o capítulo 2, que fala sobre os recursos minerais. Ok, meus amores? Então, por agora é só isso. Hoje à tarde nós temos correção de história no Google Meet. Ontem as páginas de história teve um pouco mais, que eu também quis terminar. Nós fizemos o exercitando dos indígenas. Aí já fizemos os europeus e o exercitando. Para a gente entrar no próximo, para fazer entender sobre o povo e já fazer o exercitando. Tá bom? Beijo para vocês. Amo vocês e até mais tarde, 2 horas.